Na manhã do último dia de atividades do 16º Conafisco, aconteceu as apresentações do 5º concurso de monografias da FENAFISCO, que contou com a exposição de 8 trabalhos. O objetivo do concurso de monografia é justamente oportunizar aos colegas do Fisco Estadual e Distrital, num evento como esse que está sendo realizado, compartilhar o seu conhecimento, o estudo, o aprofundamento nas questões, não só de interesse corporativo, mas principalmente interesse do Fisco Nacional. E com isso, temos a oportunidade, nesse compartilhamento de informações, a gente discutir e conhecer um pouco mais de algumas teses jurídicas de determinados assuntos. A monografia, Fiscalização e Arrecadação nos Segmentos Atacadistas e Varejistas Cearenses, uma nova abordagem para o período de 2005-2011, ficou com o 8º lugar. O foco foi aferir o impacto da atividade de auditoria fiscal no exercício seguinte à apuração da arrecadação do ICMS. Com o trabalho, chegamos a concluir que, após a realização da auditoria, há de fato, sim, um incremento da arrecadação. No entanto, esse incremento provocado no exercício seguinte não é observado nos demais exercícios. Ou seja, a empresa responde positivamente no primeiro exercício, mas já a partir do segundo, esse efeito perde, ele é dissipado, ele perde, é o que nós denominamos de perda de memória. E isso chegamos à seguinte conclusão, que a auditoria de fato é um instrumento de combate à sonegação fiscal e que de fato temos que fiscalizar a mesma empresa por exercício distinto, para que ela mantenha o mesmo nível de arrecadação, sob pena de uma única vez fazendo o processo de auditoria fiscal, ela responder no primeiro exercício e não mais responder por isso. A monografia, Eficiência da Administração Tributária e Redução da Pobreza nos Municípios Cearenses, ficou com o 7º lugar. Ok. Embora o trabalho seja um trabalho acadêmico, a motivação dele foi uma motivação prática. Nós, do Sindicato Fazendário lá de Ceará, estávamos tentando montar um projeto para ajudar as pequenas prefeituras a implementar uma melhoria na sua administração tributária, visando reduzir o impacto na pobreza, né? Então, a gente montou um trabalho acadêmico para vislumbrar isso, né? E o trabalho, graças ao que nós percebíamos, evidenciou isso. Quando você efetua um programa de melhoria da administração tributária municipal, você tende a ter melhorias no indicador de pobreza daquele município, né? E dessa forma a gente implantou o projeto e já estamos dando assessoria em algumas prefeituras do estado de Ceará. O 6º lugar ficou com a monografia Análise da Sistemática de Tributação do Simples Nacional. O meu trabalho, a minha monografia, ela foi fruto da minha dissertação de mestrado, né? E nela eu quis estudar o Simples Nacional na sua perspectiva de abalo aos princípios constitucionais. Para ver as questões de ofensa aos princípios constitucionais, eu tive que consultar na Suprema Corte as ações que chegaram no Supremo Tribunal Federal questionando o Simples Nacional, né, e os princípios que foram questionados lá. E peguei vários princípios que foram questionados, o princípio da legalidade, da seletividade, da não cumulatividade, e o princípio mais caro da Constituição, que mais trouxe celeuma, que foi o princípio federativo, né? E ao final e ao cabo do meu estudo, cheguei à conclusão que o princípio do fomento à empresa, a micro e pequena empresa, ele deve sim ser sobrelevado em relação ao princípio federativo. Acho que todas as unidades federadas devem abrir mão um pouco desse federalismo arraigado em prol de um benefício maior, que é o resgate da cidadania empresarial, que é o resgate da micro e pequena empresa que estava na informalidade, muitas delas voltaram para a formalidade. E a arrecadação aumentou, né, muito com esse novo sistema, essa nova política pública que é o Simples Nacional. A monografia Jogos Não Cooperativos e a Política de Incentivos Fiscais à Importação por Governos Estaduais, uma análise com enfoque nos equilíbrios de Nash, ficou com o 5º lugar. O trabalho ele trata sobre um tema que é a guerra fiscal e faz um paralelo com a teoria dos jogos. Então, eu abordo a questão do ICMS da importação e tento verificar lá qual seria o ponto de equilíbrio dessa guerra fiscal entre os estados na disputa pelo ICMS da importação. Tá? Então, se trata lá de 2 jogadores, Santa Catarina e os demais estados, e é feita uma simulação para se verificar os ganhos e perdas dos estados da federação em relação ao ICMS da importação,
que é devido ao estado onde está estabelecido lá o importador. Tá? Então, o trabalho teve como resultados e concluiu que essa guerra fiscal entre os estados pelo ICMS da importação, ele acaba prejudicando todo o conjunto de estados da federação. Tá? Então, ele é prejudicial quando os estados estão em disputa por esse tipo de imposto. A monografia "O fator gerador presumido na substituição tributária é definitivo, não assegurando direito à substituição do ICMS substituto, exceto diante da sua não realização", ficou com o 4º lugar. A justificativa do meu trabalho foi em relação, durante muito tempo foi arguída a constitucionalidade da ST sob a alegação de falta de previsão constitucional e também de falta de previsão de lei complementar. E por isso esse chamado Instituto da ST, ele sendo uma matéria nova, ele sofreu uma demanda judicial assim, muito grande. E aliado também a esse tema, ele tem uma importância econômica muito grande para o empresariado nacional, para o fisco e também para as finanças dos estados. E como não poderia deixar de ser, aproveitei a minha experiência profissional e pessoal como auditor fiscal pela oportunidade que tive e tenho de realizar vários trabalhos nesta área na administração tributária. O 3º lugar ficou com a monografia "A incidência tributária do ICMS nas importações pela internet". E o trabalho do Wendel, representando aí São Paulo, no evento, o Wendel é um fiscal do penúltimo concurso, é um jovem fiscal que está aí não só no trabalho, na ativa, mas está vinculado também à questão dos estudos. Então, isso é muito importante, essa questão de se aprofundar nos temas técnicos que venha melhorar a qualidade do serviço, da fiscalização e do serviço público. A monografia "Receita Tributária do Estado, principais impactos advindos da convergência aos padrões internacionais de contabilidade aplicado ao seu setor público", ficou com o 2º lugar. Bom, o trabalho foi desenvolvido objetivando trazer uma realidade contábil pública às normas internacionais. Por que as normas internacionais? O regime para lançamento contábil e reconhecimento do crédito tributário a receber, ou seja, o contas a receber na contabilidade pública, é pelo regime de competência, quando que efetivamente o fato gerador ocorreu. Então, isso deve ser lançado na contabilidade, coisa que hoje não acontece, porque a contabilidade está voltada para o regime de caixa, recebeu escritura o lançamento de receita. O 1º lugar ficou com a monografia "A restrição ou glosa de créditos do ICMS pelo Estado destinatário em operações interestaduais de circulação de mercadorias em decorrência da denominada guerra fiscal". Bom, esse trabalho ele serviu de base para a conclusão do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e eu o adaptei para poder concorrer ao concurso. Ele é baseado na doutrina majoritária, na jurisprudência e na Constituição Federal e nas leis. Eu me sinto muito honrado de ser o primeiro colocado. Eu não esperava realmente e depois que eu recebi a notícia eu fiquei muito feliz. Ao final da manhã, foi realizada a entrega do certificado dos vencedores do 5º concurso de monografias. Na parte da tarde, ocorreu a plenária final do 16º CONAFISCO, que deliberou pontos importantes para a luta fiscal. Bom, a plenária ela serve como um instrumento de norteamento das ações da FENAFISCO durante os próximos 3 anos até o próximo Congresso. Então, nesse momento, além dessas questões importantes já faladas, nós tratamos também de alguns pontos políticos, alguns nortes políticos das ações da FENAFISCO. Foram vários temas propostos, várias atividades que vão ser desenvolvidas, alguns pontos que são primordiais na atuação da FENAFISCO e que nortearão o nosso funcionamento durante esses 3 anos até que no próximo Congresso sejam tomadas novas deliberações. Estratégias para aprovação da PEC 186 no Congresso Nacional foram um dos encaminhamentos deliberados na plenária final. A mobilização e o esclarecimento de toda a base da FENAFISCO também foi apontado como necessária nessa luta. A deliberação que a diretoria executiva da FENAFISCO analisasse o cenário atual político, né, e orientasse a base com relação aos procedimentos no Congresso Nacional. Especificamente, a gente tem que pautar
essa PEC para submetê-la à votação em 2 turnos. Para fazer isso, a gente tem que analisar como é que está o comportamento do Congresso Nacional. Então, a diretoria parlamentar vai entrar em contato com o Congresso Nacional, especificamente a Câmara, e a partir desse diagnóstico, a gente acionar as nossas bases, para, consequentemente, elas entrarem em contato com os deputados correspondentes dos estados, e a gente fazer um trabalho no sentido de tentar aprová-la em 2 turnos. Entre os pontos polêmicos votados na plenária final, esteve a manutenção da filiação da FENAFISCO à Internacional do Serviço Público, ISP, que ganhou por ampla maioria. Foi uma decisão interessante e importante, porque a FENAFISCO, participando do ISP, ela está concretizando um dos itens que faz parte do projeto Participação Política. O projeto Participação Política, na sua amplitude, ele trata da ocupação de espaços. E a gente tem que também pensar em ocupar espaços de forma não só regional, nacional, mas internacionalmente também. E o ISP traz também alguns outros detalhes que, com certeza, a gente vai poder aprofundar nesse período, nessa nova gestão. A gente vai poder fazer o debate das questões internacionais, de como é que está a luta dos trabalhadores no mundo, a gente vai interagir com as novas tendências na área do serviço público, o que tem, qual é a tendência, o que tem a ser melhorado, quais são as lutas políticas e, acima de tudo, a gente vai poder participar de algumas questões sociais que a FENAFISCO está demandando bastante nesse aspecto. No período da noite, foi empossada a nova diretoria da FENAFISCO, que estará à frente da entidade nos próximos 3 anos. Após a cerimônia de posse, os presentes puderam saborear um delicioso cardápio e comemorar o sucesso do evento. Na avaliação da Delegação do Paraná, do Sindafep e da FENAFISCO, o 16º Congresso Nacional do Fisco Estadual e Distrital cumpriu com o seu objetivo. Bom, esse congresso, eu acho que ele atendeu toda a ansiedade dos auditores fiscais de todo o Brasil, todos os funcionários, independente da nomenclatura do cargo, que se deslocaram para participar. Eu acho que ele, em vários sentidos, em vários aspectos, ele contribuiu para a carreira fiscal, para a gente entrar em debates, em discussões a respeito de vários assuntos que nos afetam como carreira, mas, por outro lado, também, ele sai do quintal do nosso trabalho, da nossa corporação e nos traz demandas da sociedade de uma forma geral, como problemas sociais, alguns aspectos que a nossa categoria pode contribuir para a sociedade como categoria, como agentes públicos e também como integrantes dessa mesma sociedade. A avaliação é extremamente positiva. Tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer para a realização desse 16º Congresso Nacional do Fisco, nós conseguimos, felizmente, com a ajuda de todos os congressistas, realizar. Tivemos excelentes painéis de debates, tivemos excelentes propostas apresentadas também na plenária final do CONAFISCO, então podemos dizer que ele foi um sucesso. A proposta que o Paraná fez para organizar deu certo. Na nossa avaliação, é um dos melhores congressos nacionais da FENAFISCO, em virtude da grande participação. Participação não somente na abertura do CONAFISCO, que geralmente os congressos, a abertura em termos de número é muito boa, mas essa foi boa na abertura, foi boa na participação das palestras, foi boa na participação da apresentação dos trabalhos técnicos, foi boa na participação na questão dos jogos, do torneio desportivo, foi boa na participação da quinta noite de talentos, que superou as nossas expectativas este ano, ou seja, e estou vendo que agora no encerramento também vai superar todas as expectativas em termos de público. Na qualidade dos debates, na qualidade dos painéis, também superou, e eu digo isso porque é depoimento dos próprios colegas, que nos encontram, nos parabenizam e que saem daqui renovados.
E é isso o que nós esperamos do Congresso, que na cabeça das pessoas saiam assuntos, saiam conhecimentos compartilhados e que eles possam, chegando nas suas unidades da federação, colocar em prática e que possamos futuramente fazer uma grande revolução no fisco brasileiro.